Olá a todos, tudo bem com vocês? Saudações rubro-negras, Bruno Reis falando e, bom, queria trazer aqui um papo, né, uma conversa com vocês, meus amigos seguidores, sobre um pouquinho da fala do José Boto em relação à janela de transferência e um pouco do desconforto dele, na minha opinião, em sua entrevista com o UOL, né? Então vamos lá. Para quem acompanha futebol, né, futebol brasileiro, sabe que a torcida do Flamengo é uma das mais apaixonadas do mundo, ou seja, paixão, emoção, sentimento. E muitas das vezes, eu também, como faço parte da nação, e vocês da torcida também, pressiona, cobra e cria expectativas gigantes. Isso para o bem do Flamengo. Bom, José Boto, diretor de futebol, comentou bastante sobre isso recentemente. E é interessante analisar, eu acho aqui, né, como mercado, janela de transferência e até gestão de expectativa, como ele lidou com essa pressão, bem ou mal. Então vamos lá. Boto, né, ao chegar no Brasil, percebeu a diferença entre, obviamente, Europa e Brasil, onde ele mais trabalhou. No Brasil é a primeira vez como diretor de futebol, né? E, segundo ele, no Brasil tudo é mais emocional. E isso a gente pode levar para o lado que é cultural ou não. E a torcida, né? A imprensa e até algumas pessoas que têm poder de decisão reagem de forma mais emocional do que racional. E, para ele, isso impacta a gestão do clube, né? Bom, um exemplo claro disso, que ele fala, foi na janela, onde ele teve a janela abriu, né? 10 de julho. E desde o começo a torcida, com até um erro da parte dele, de falar que é, já estava numa entrevista em relação à Copa do Mundo de clubes, que já tinham negociações avançadas. Então, isso gera uma expectativa de que dia 10, quando abre a janela, já tem a expectativa de queremos os jogadores aqui, e tudo normal. Não acho o erro da torcida, né? E aí, gerou expectativas, a imprensa ajudou muito com essas expectativas, essa ansiedade da torcida, mas o que eu quero focar aqui é que ele, como um diretor de futebol, mesmo que venha do scouting, e por estar em outros clubes, não do tamanho do Flamengo, já não teria essa experiência, pelo menos assim. É, Então, além disso, durante a janela tivemos casos que inflamaram ainda mais o debate, né? A saída do Gerson, por exemplo, o episódio do Pedro, que totalmente erro dele, assim, eu acho que isso aqui não é nem o ponto-chave, né? Mas, até falou um pouco do De La Cruz, que eu acho que ali não foi uma pergunta, né, mais exploratória, né, investigativa do Rodrigo Matos e seu companheiro. Mas, quando falamos das contratações e das janelas, o Boto detalhou processos importantes, né? É, que eu acho que isso vem do lado dele, né, da experiência dele. Eu acho isso importante até para uma futura continuação do Flamengo profissional que nós queremos, né? Teve o caso do Samuel Lino, teve o caso do Saul, teve o caso do Carrascal, que foi esse problema, né, de já estava sendo contratado, já estava sendo negociado e teve a expectativa do dia 10. Mas uma coisa que o Boto ressaltou com a janela é que, eu gosto de falar isso aí, é que antes da janela, o Flamengo já era líder do campeonato e estava classificado para o mata-mata da Libertadores, isso é verdade. Então, eu acho que essa janela foi muito mais, por exemplo, é, para melhorar o time, né? E, obviamente, respeitando o time que nos deixou, vamos dizer assim, em primeiro lugar e classificado, eu acho que isso é legal dele trazer à tona, né? No sentido que o time tem mérito, né? Deve ser respeitado pela imprensa. Eu acho que ele não colocou ali na torcida. Só que assim, o discurso para mim acabou soando defensivo da parte dele, né? Da parte do trabalho dele. Quase em choque, né? Com a ansiedade natural da torcida. Faltou transformar essa mensagem em uma estratégia de comunicação clara que ele faz bem, né? Eu acredito que todo diretor ou pessoa exponente num clube do tamanho do Flamengo tem que ter com a imprensa, né? Para mim, a imprensa, mídia, ela é o quarto poder. Então você tem que saber não só negociar em transferências, mas negociar com ela, porque a imprensa pode te ajudar ou te prejudicar. Boto também falou sobre o desafio do calendário brasileiro, né? Que eu acho que aí é um outro ponto, né? Que exige um pouquinho mais de elenco, mais rodagem. E qual a diferença disso aí da Europa para o Brasil? E toda a coordenação junto com o Felipe Luiz, né? Eu acho que isso é importante também no segundo, em relação à janela de transferência. O que isso pode acarretar, né? Se você ainda está competindo em 3 competições, né? Os jogadores estão lesionados, entre outras coisas assim. Por exemplo, a gente viu que o Pulgar lesionou na Copa do Mundo e com isso teve a grande oportunidade de trazer o Saul, que ia ser uma reposição ao Gerson, mas também fazia o trabalho ali do trabalho tático, né? E esportivo do Pulgar, né? Que saiu machucado e ainda está machucado. É, a janela, para mim, como torcedor e como, vamos dizer, um mero analista amador, é considerada boa, né? Pelos pontos ali de saídas e de vindas, né?
atraindo até, como ele fala, nomes importantes, né? Porque com a vinda do Samuel Lino, Valores, outros jogadores também, Emerson Royal, o Jorginho também, isso traz uma mídia, né? Traz uma audiência, um alcance maior de jogadores que estão na Europa e não de fim de carreira, nada disso. Até o Samuel Lino não era fim de carreira, nem o Emerson Royal. Mas eu acho que isso é legal. Mas, obviamente, mantendo o controle financeiro, que é super importante. Por isso que o Flamengo está, essa, vamos dizer, esse planejamento de austeridade financeira, né? Mas eu acho que a gestão ali do Boto deixa algumas lições claras que a gente pode trazer. Ele mostra uma certa competência no mercado, que a gente esperava isso dele. Eu não vou trazer aqui o ponto do Jorginho, ou do Jorginho não, do Juninho, que ainda não performou, e ele fala sobre o Juninho. Mas ainda precisa evoluir muito na comunicação. Eu acho que é muito difícil eu acreditar que a emoção é uma coisa diferente, a torcida, a expectativa. Pô, mas você não tem uma imprensa na Europa que faz isso? Você, Boto, né? E não é uma crítica. Você usa da mídia. Todas as negociações que foram feitas, né? O Fabrício Romano estava divulgando e isso é imprensa. Então você tem que entender que a imprensa que tem na Europa, inclusive péssima imprensa, sensacionalista, como a gente pode falar, da Inglaterra, né? Os tabloides, ele já trabalhou lá? Não, mas há outras imprensas em outros locais, Portugal também, que há uma imprensa sensacionalista, e isso não abstém o Brasil. Que você precisa ter esse domínio, essa gestão de expectativa. Eu que trabalho, não na área do futebol, que é uma indústria, né, gigantesca, mas eu que trabalho com parcerias e patrocínios, eu tenho que ter uma gestão de expectativa internamente na empresa. Com todos os colaboradores, hierarquicamente maiores do que eu até abaixo, e linear, né? Que o que eu estou propondo, qual é a expectativa e apresentar três cenários: o cenário pessimista, o realista e o otimista. Então, eu acho que tem esse obstáculo ainda para o Boto resolver, além de implementar a sua metodologia de trabalho. Outra coisa que eu queria falar é que, assim, ele fala, né, que quem pode mensurar ou falar que o trabalho dele vai ser de sucesso é o presidente, eu entendo isso, mas uma coisa que eu ainda acho que ainda falta da parte dele talvez, como ele trabalha muito mais com scouting, não é trazer Juninhos ou Mike Johnstons, não é isso, mas trazer potenciais jogadores que possam até do sub-20 irem para o sub-20, entenderem a cultura do Flamengo, o como joga o Flamengo agora com essa vertente do Felipe Luiz e como a torcida quer, né, jogar, porque eu acredito que a torcida goste do como o Flamengo Luiz, o Flamengo do Felipe Luiz joga pressionante, propondo jogo, fazendo gols, obviamente. Mas falta isso ainda E óbvio, não é 6 meses, 8 meses mais ou menos, 9 meses na verdade, que a gente vai ver isso. Mas eu acho que ainda falta ali um certo olhar para garimpar jogadores. Mike Johnson não é garimpo, Juninho não é garimpo, nenhum problema com eles, mas não é garimpo. Garimpo é um Montoro, que o Botafogo trouxe, e já está até no plantel, mas o que eu quero falar é que ainda falta isso, eu acho. Porque você não precisa contratar para o time principal. O time principal é difícil de um garoto chegar e jogar, né? Chegar e jogar e assumir a titularidade. A gente eu acho que não é por esse lado. Mas eu acho que, vindo de um sub-20 ali, né? Eu acho que os jogadores ali do sub-20, a maioria são crias do Ninho. Eu acho que tem que ter esse garimpo, não só para o sub-20, estou falando da base geral, sub-17, né? Entre outras coisas assim. Um Ryan Roberto, né? Que não tem nada a ver com o Boto, mas veio do Atlético, né? Do Paraná. E tá galgando aí o seu, talvez, subida ao time profissional, não agora, daqui a um tempo. E isso não é 8 meses, 9 meses, como eu falei aqui, são anos. Mas eu acho que ainda falta isso aí, até pra gestão, não só do Boto. E, bom, galera, queria trazer aqui outro ponto para vocês, né? Falar desse desconforto que eu achei do Boto. Mas, ó, eu queria trazer agora, não vou falar uma notícia boa, mas é uma notícia boa, um sorteio. E, bom, se vocês querem a probabilidade de ganhar uma camisa do Flamengo, retrô, elas vão estar aqui aparecendo aqui, junto no vídeo, façam um grande favor para mim. Para esse sorteio, eu preciso atingir 1.000 seguidores até dia 31 de outubro, mais ou menos ali, que eu vou fazer o sorteio, e você tem a chance de ganhar essas camisetas aqui. Então, assim, ó, compartilha, dê seu like, comente, quase que eu esqueci o outro C, comente, pra gente conversar até sobre o que vocês acharam da janela, do trabalho do Boto até aqui agora, sorteio, as camisas apareceram, saudações rubro-negras, curte, compartilhe, ó, o efeito aqui especial, curte, compartilha, traga os amigos para o canal, para eles se inscreverem,
Uma boa semana a todos. Abraço.